Bom, na primeira etapa, pessoal, o que a gente vai desenvolver, né? A gente vai desenvolver conhecimento sobre romantismo e realismo, tá? Que é uma reação do neoclassicismo, sobre o período do iluminismo, né, que reage também contra o barroco, né? Então é a ascensão da burguesia nesse período e as duas etapas aí da Revolução Francesa com a Revolução Industrial, que vai fazer com que esses estilos sejam ainda acadêmicos, né? E tenham algumas relações de diferença, tanto na temática, né, quanto na abordagem, no tratamento também da pintura. Então, o que a gente vai perceber, né? Primeira semana, que essa primeira semana vocês vão fazer a leitura e anotação no caderno dos slides em PDF que estão no AVA, tá? Então tem lá romantismo e realismo, façam a leitura, anotem no caderno o que vocês acharam mais interessante, né? Depois, tendo esse conhecimento no caderno anotado certinho, que é uma forma da gente memorizar, na segunda semana, né, na quinta-feira, dia 20, a gente vai ter uma aula sobre o romantismo, né? E aí eu vou explicar, se alguém teve dúvida, né, sobre o que foi o romantismo, vocês vão falar mais do que eu, não é eu que vou falar. Para isso, vocês vão ter que recorrer à leitura, a ver esses slides, né, a procurar também algumas coisas na internet que fala sobre o romantismo nas artes. Nas artes, quando eu falo arte, é muito abrangente, né, porque existe pintura, existe escultura, existe arquitetura, principalmente a pintura, né, que vai se destacar, né, e a literatura. Então, desenvolver as propostas de interação com a leitura, que pede no texto PDF, apresentar na aula remota o que aprendeu do romantismo no vídeo, e se não participar, né, vai ficar mais difícil ainda a avaliação depois de vocês, para me saber se eu vou dar uma nota boa ou não com a não participação, né, porque aí vocês vão para o provão depois. Das aulas da explicação com as fotos, né, a fala sobre o assunto, então tem algumas fotos lá que é para vocês tirarem sobre o romantismo, sobre o realismo, né? Então são também pontuações que vocês vão ter ali, né, nessa interação dos vídeos. Então, na terceira semana vai falar sobre o realismo, que é no dia 27, e o mesmo procedimento vai ser adotado, né, de participar da aula, falar, isso é importante, comunicar para o professor saber se vocês estão entendendo, né? Cada um vai lá, professor, eu entendi sobre isso, tal, vou mostrando os slides, vocês vão também falando, professor, eu vi mais isso, de curiosidade. Isso é bem legal na interação da aula, porque aí vocês não precisam fazer prova, tá? Se eu ver que está participando. Agora, se eu ver que só está lá olhando, eu não sei se está participando a ponto de fazer algum comentário. Então, 10 pontos é a pontuação da fotografia, tem que ser autoral, tá? Do romantismo, e 10 pontos também do realismo. É uma foto também que mostra essas obras. Teve uma outra sala que trabalhou também com live paint, que é pintura ao vivo. Pegar uma obra de um artista, fazer a mesma posição dele, né, e falar sobre essa obra do artista, né? Então, o realismo também vocês vão ler ele, né? Vão falar, comentar no vídeo também. E aí a participação de vocês já vai ser a nota, né? Se vocês participarem, tudo certinho. Agora, se não participar, aí eu vou marcar o nome dos alunos e aí eles vão fazer uma prova. Então, ninguém vai ficar fora de ser avaliado, né? Ah, não tive condição, não teve problema. Então, eu vou marcar uma data para vocês fazerem uma prova. Mas se não quiserem fazer prova na primeira etapa, é só ler ele, participar do Match Google, explicar o que vocês entenderam, cada um. Eu vou dar um tempo para cada um. Vocês vão explicando, né, e participando também da aula. São 40 pontos na primeira etapa. Na segunda etapa, pessoal, na segunda etapa, vocês vão ver que é sobre a arte moderna, tá? Início da arte moderna, vocês vão ver com pré-modernismo, com impressionismo, que vai iniciar lá um tratamento diferenciado com a pintura, né, e com as temáticas que são realistas também, da natureza, mas ela tem um tratamento diferenciado, influência japonesa, né, a pintura mais rápida, no ar livre. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ser sorteados, né, e depois as vanguardas, vocês vão ser sorteados para ver qual de vocês vão assistir os vídeos, né, qual de vocês vão ficar com um desses daí, desses estilos, e vão apresentar um vídeo, tá? Aí o vídeo vai valer 60 pontos com a participação. Se não tiver participação, só 40 pontos no Match Google e também discutindo como que vai ser essa avaliação, né? No vídeo vocês vão ter que falar o conteúdo geral, né, do cenário de que ocorreu essa arte, seja ela o impressionismo, ou pós-impressionismo, ou expressionismo, ou futurismo, ou cubismo, ou surrealismo, né? Nós temos aí o futurismo,
o abstracionismo. Então, nós temos aí vários ismos, então é o período dos ismos aí. E o que vai ocorrer nesse período aí? Vocês vão colocar também as características. Então, a característica desse período é que a arte é assim, tal, tal. A pintura, a técnica dela foi utilizada dessa forma. Os temas que mais trabalharam foram esses. Quem são os principais artistas? Os principais artistas desse período é fulano, ciclano, beltrano. E você escolhe um deles e fala um pouco mais de um deles. E aí também, para fechar com os 40 pontos, tá? Para ter uma pontuação melhor, os 40 pontos, uma cartolina sobre uma obra que você se baseou nesse estilo. Então, fiz uma obra aqui do cubismo de Braque, né? Um cubismo de Picasso, e fiz da minha forma, utilizando essa cartolina com essas cores. Então, vocês vão falar do artista que te motivou a fazer esse estilo, beleza? Então, aí são 60 pontos, beleza? Aí vocês fecham com 100 pontos tranquilamente, e aí fechou essa etapa, acabou, não tem mais problema em relação a ficar desesperado, que eu tenho mais atividade, não. Conheceu sobre as vanguardas artísticas europeias, sobre o pré-modernismo dos impressionistas, dos pós-impressionistas, e conheceu também, né, o período final da arte clássica, né, que vocês viram lá que é a reação de um período contra outro, né, vocês vão ver lá romantismo e realismo, que tem bastante discussões que também são de temas transversais ligados a situações que ocorrem hoje, né? Então vai ser bem legal porque a gente vai fazer uma interação, beleza? E eu quero nessa interação a participação de vocês. Caso não haja, a gente vai para a prova mesmo, né? E a gente vai estar fazendo as atividades objetivas. Por enquanto é uma atividade qualitativa, tá joia? Então espero que vocês atendam essas recomendações que são bem fáceis se forem fazer, né? Usem o celular.